Muito bem, então, trabalhando agora o nosso quinto bloco, onde nós vamos falar de problemas com frações. Problemas com frações. Volta lá na tela só para jogar ali aqueles problemas com frações, onde eu trouxe uma série de questões bem legais. E quando a gente fala de problemas com frações, é interessante a gente conhecer, vem comigo aqui, a gente conhecer alguns tipos de frações que são interessantes. Primeiro, quando a gente está fracionando uma coisa, o nome já está dizendo, ó, quando você vai fracionar uma coisa, significa o quê? Eu vou pegar um todo e vou dividir em partes. Então, quando você pinta, por exemplo, aqui, ó, se você pintar aqui, por exemplo, ó, olha só, se você pintar aqui 3 pedaços de 4, você vai dizer o quê? 3/4 do total. Tudo bem? 3/4 do total. Agora, se eu pegar isso aqui, é o que a gente chama de fração própria. A fração própria é toda vez que o numerador ela é menor que o denominador, beleza? Então, toda vez que o denominador for menor que o numerador, eu digo que eu tenho uma fração própria. Ela é a propriedade natural da fração. Qual é a propriedade natural da fração? Ela pegar um todo e dividir em pedaços menores e você pegar uma parte desse total. Agora, vocês já devem ter visto aquelas frações em que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 7/4. Como é que seria 7/4? Como é que eu desenharia? O que seriam 7/4? Significaria isso aqui, ó, que eu peguei dois pedaços aqui, desse daqui eu peguei todos os pedaços, ou seja, eu peguei 4/4, e desse eu peguei 3/4. Então, esses dois aqui, eu peguei o quê? 7/4. Então, quando o numerador é maior que o denominador, significa que eu estou pegando mais que o inteiro. Então, 7/4 significa que eu estou pegando mais do que o inteiro. Isso aqui você pode até escrever como sendo 1 inteiro mais 3/4. Isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro mais 3/4, que pode também escrever no formato de fração mista, 1 inteiro e 3/4. Ó. Então, 7/4 é exatamente 1 inteiro mais 3/4, que dá 1 inteiro e 3/4. Olha que lindo, ó. Então, isso aqui é o conceito de fração. Então, isso aqui é o que a gente chama de fração mista. Isso aqui é só para a gente dar os nomes. Isso aqui é o que eu chamo de fração mista. Essa daqui é o que a gente chama de fração imprópria. Aqui é uma fração imprópria, onde o numerador imprópria. O numerador é maior que o denominador, porque ela não é a propriedade natural. E essa daqui, que o numerador é menor que o denominador, é o que a gente chama de fração própria. Fração própria. Pronto. Então, só para a gente ter a noção. Fração mista, fração imprópria e fração própria, tá bom? Existe também outro conceito, que talvez é o que eu vou mais usar nessa aula, que é o que a gente chama de fração complementar. O que é essa história de fração complementar? Presta bem atenção. Vamos imaginar que eu peguei isso aqui e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Vamos imaginar que isso aqui seja uma barra de chocolate. Aí eu dividi em 8 pedaços. E a pessoa comeu, o professor. A gente está aqui assistindo aula há tantas horas, você veio falar de chocolate agora, né? Então o que acontece? Tem 8 pedaços. Aí o que acontece? A pessoa comeu, eu botei aqui vermelho para ninguém ficar com vontade de comer. Ó. Então, a pessoa comeu 3/8 da barra. Então veja bem, eu peguei uma barra, dividi em 8 pedaços e eu peguei 3/8. Quem pega 3/8 sobra naturalmente o quê? Ou seja, o que é a fração complementar? É a fração que falta para completar o inteiro. Se eu já peguei 3 pedaços de 8, é porque falta o quê?
5 pedaços de 8. Então, isso é o que eu considero uma fração complementar. É a fração que falta para completar o inteiro. Então, quando você tem assim, vamos lá. Se a pessoa chegou e disse assim, eu estou numa estrada, presta atenção, estou numa estrada e já percorri 7 décimos da estrada. Se eu já percorri 7 décimos dessa estrada, falta percorrer quanto? Ó, se eu já percorri, imagina, não vou dividir aqui, mas se eu já percorri 7 décimos da estrada, se eu já percorri 7 décimos da estrada, falta percorrer quanto? 3 décimos. Então, isso é o que a gente chama de fração complementar. É o que falta para completar essa fração. E o mais legal é você entender assim, que se eu chegasse e dissesse o inteiro, se eu tirar 3 oitavos, o que vai sobrar são 5 oitavos, ó. Porque do todo, o 1 é o inteiro, ó. Se do todo eu tiro 3 oitavos, o que sobram 5 oitavos. Se do todo eu tiro 7 décimos, quanto é que vai sobrar? 3 décimos. Sem ter que fazer MMC, sem ter que fazer cálculo. Bem rapidinho, só você entendendo o conceito de fração complementar. Então vem comigo para ver se você compreendeu bem. Se eu digo assim, estou numa estrada e eu já... estou na estrada não, estou lendo um livro e eu já li 11 vinteavos do livro. Se eu já li 11 vinteavos, falta ler o quê? 9 vinteavos. Se você diz assim, eu já gastei... se eu já gastei 7 quinzeavos do meu salário. Se eu já gastei 7 quinzeavos do meu salário, falta gastar quanto? Falta gastar quanto? 8 quinzeavos. É o que falta para completar o inteiro. Então esse conceito de fração complementar vai ajudar muito a resolver as questões de maneira muito rápida, de maneira muito prática, tá bom? Então sem mais delongas, porque aqui o negócio tem que ser pouco papo e só sucesso, vem comigo, vamos fazer os probleminhas com fração que vai ser bem melhor. Vem comigo. Cláudia gastou 4/9 do que possuía e ficou com R$100. Qual é a quantia que Cláudia possuía? Seguinte, eu vou mostrar para você um conceito bem interessante, bem importante, que é o conceito de fração complementar. Olha, 4/9 é o que ela gastou, correto aqui? Ela gastou 4/9. E o que eu quero que vocês entendam é que se uma pessoa gasta 4/9, é porque sobram o quê? 5/9. Quem gasta 4 pedaços de 9 é porque sobram 5 pedaços de 9. Concorda comigo? Então esse R$100, ele é justamente o quê? Esses 5/9 que sobraram. Então eu poderia resolver a questão da seguinte maneira. Olha só. Eu podia resolver a questão da seguinte maneira. Vou pegar o dinheiro da Cláudia e vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele disse que a Cláudia gastou, veja bem, ó, que a Cláudia gastou 1, 2, 3, 4 partes. E sobrou quantas partes? 5 partes de 9. Mas essas 5 partes de 9, veja bem, quanto é que são essas 5 partes de 9? R$100. Se esses R$100 são essas 5 partes, eu pergunto, cada partezinha dessa vale quanto? 20. 20, 20, 20, 20, 20. Mas olha só, são 9 pedaços de 20. Então, quanto é que a Cláudia possuía? 180. Opa! Olha aí, que mágica, hein? Vem comigo, ó. Vamos lá de novo. Então, veja bem o que é que eu fiz. Eu peguei o dinheiro da Cláudia, a Cláudia pegou o dinheiro dela e dividiu em 9 partes.
A Cláudia gastou 4 partes. 4 nonos, ó, gastou 4 partes. Sobraram quantas partes? 5. E essas 5 partes que sobraram vale quanto? 100. Se essas 5 partes que sobraram vale 100, cada parte dessa vale quanto? 20, 20, 20, 20 e 20. Portanto, aqui você vai ter o quê? Mais 20, 20, 20. 9 pedaços de 20 dá quanto? 180. De uma maneira formal, vem comigo aqui. Se eu fosse formalizar a solução dessa questão, seria o seguinte, ó. Essa solução que eu acabei de fazer é o que eu chamo de solução aritmética. A propósito, você sabe a diferença entre álgebra e aritmética? Álgebra é toda vez que você usa equações, que você usa letras para representar números. Ou seja, quando eu uso equações, funções, quando eu uso fórmula, toda vez que eu uso letra para representar número, eu tenho o quê? Eu tenho álgebra. Agora, quando você resolve por aritmética, é quando você resolve como essa primeira solução que eu mostrei para você. Eu simplesmente fiz o quê? Dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. Eu não fiz equação nenhuma. Simplesmente pintei 4 partes e disse, olha, se a pessoa gastou 4 partes, sobraram 5 partes. Essas 5 partes que sobraram, esses 5 nonos que sobraram, eles valem exatamente quem? 100. Mas se esses 5 pedaços que sobraram valem 100, cada pedacinho desse vale quanto? 20. Mas são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. Portanto, 9 pedaços de 20, resposta 180. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Show de bola? Vamos fazer outro. Aliás, vamos fazer agora da maneira algébrica. A maneira algébrica seria o quê? Qual é o dinheiro que a Cláudia possui? X. Ela gastou, quer dizer, menos 4 nonos do dinheiro dela. E sobrou 100 reais. Pronto. Essa daqui seria a tradução da linguagem natural para a linguagem do texto. Ó. Cláudia tinha um certo dinheiro e gastou menos 4 nonos do que ela possuía e sobrou 100 reais. Olha que massa. Agora eu traduzi. Agora o que eu quero que você entenda é que isso aqui dá para você ganhar tempo também fazendo o quê? Se do todo eu tiro 4 nonos, eu posso dizer sobram 5 nonos de x. Sem você ter que fazer o MMC, você pode já daqui vir para cá. Ó. Se do todo eu tirei 4 nonos, já sobrou 5 nonos. E isso vai dar o quê? 100 reais. O que é que eu faço? Esse 5 que está multiplicando passa para cá dividindo. Portanto, dividido por 5 dá 1, dividido por 5 dá 20. E esse 9 que está dividindo, ó, vem para cá multiplicando, 9 vezes 20, logo chus é igual a 180, como nós já sabíamos desde o princípio. Massa, né? Bacana? É a hora de dar aquele print. Show? Vamos lá. Gente, segunda solução. Vamos para a nossa segunda questãozinha que também é bem legal. Olha, vamos dar uma lida aqui na nossa próxima questão. Vitória leu 3/5 de um livro e ainda faltam 48 páginas para terminar. 48 páginas para ela terminar de ler o livro todo. Qual é o número mínimo de folhas? Olha aqui um detalhezinho interessante. Ele quer o número mínimo de folhas que possui esse livro. Eu vou também destacar outra coisa. A Vitória, ela leu 3/5 do livro. Eu pergunto para você e você responde para mim. Quem lê 3/5 de um livro, falta ler quanto? 2/5 do livro, obviamente, né? Faltam, né? Faltam 2/5 do livro, certo? Beleza. E esses 2/5, eles justamente vão ser iguais a quem?
48 páginas. Então, vamos lá. Vem comigo aqui primeiro. Vou fazer primeiro a solução ninja, tá? A solução Jedi, né? Então, o que é que acontece? Primeira solução. Eu vou pegar o livro e vou dividir em quantos pedaços? 5. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Por que 5 pedaços? Porque ele diz assim, Vitória leu 3/5 do livro. Vou fazer o seguinte, primeiro vou fazer de cabeça. Tá aqui o livro. Ela leu 3 pedaços de 5. Falta ela ler quantos pedaços? 2 pedaços. Só que esses 2 pedaços valem quanto? 48. Então, cada um vale quanto? 24 e 24. 24 mais 24? 48. Tá aqui, ó. Certo? Mas só que são 5 pedaços. 24, 24, 24, 24. São 5 pedaços de 24. Então, o livro todo tem quantas páginas? 120. Olha aí. Seguinte. Então, cuidado. Ela leu 3 pedaços de um total de 5 e faltam ler 48 páginas. Se esses 2 pedaços são 48, é porque esse pedacinho aqui que está faltando é quanto? 24. Porém, você tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de 24. 5 vezes 24, 120 páginas. Legal? 120 páginas. Porém, volta para a tela aí. Eu tenho uma pegadinha. Ele perguntou o número mínimo de folhas e não de páginas. E o que é que isso vai interferir? É porque o que acontece é que se eu tenho 120 páginas, eu vou precisar de 60 folhas. Então, com certeza, vamos lá, nos itens que tem para marcar, tem o 120, mas está errado, porque 120 são 120 páginas. Pedro, ainda não entendi. É porque é o seguinte, quando a gente tem um livro, a gente tem o quê? Frente e verso. Cada livro que a gente tem, deixa eu pegar aqui um livrinho aqui. Então, se você pegar um livro aqui, ó, cada folha, quando você tem um livro, o que é que acontece, ó? Você tem o quê? Cada folha tem frente e verso. Então, ó, frente e verso, frente e verso. Então, veja bem, quando você tem um livro de 120 páginas, eu preciso de quantas? A pergunta é, eu preciso de quantas folhas para esse livro? De 60 folhas. Então, olha que pegadinha essa questão massa, questão inteligente, porque não só pela estrutura da questão, mas também por conta dessa solução final. Legal? Bom, resolvendo de maneira algébrica, nós teríamos o quê? O livro todo, ela leu 3/5 do livro e sobrou 48 páginas. O que eu quero que vocês entendam é, se do livro todo eu li 3/5, sobrou 2/5 do livro, que é igual a 48 páginas, portanto, chus é igual a 120 páginas, por isso 60 folhas, tá bom? Então, 60 folhas é a minha resposta. Show! Vamos para a próxima questãozinha. Bom, as duas próximas questões, quero muita atenção, porque elas são bem parecidas com o enunciado, mas elas têm uma grande sacada aqui de diferença. Em sua viagem, Davi percorreu 1/3 do percurso total até sua primeira parada. Em seguida, percorreu 1/4 do total até realizar sua segunda e última parada. Na etapa final, ele percorreu 90 quilômetros. Determine qual é o percurso total em quilômetros. Opa! Vamos lá. Então veja bem o que foi que aconteceu. Peguei o percurso todo que o Davi tinha, que são X quilômetros, e ele percorreu primeiro 1/3 do total, depois ele percorreu 1/4 do total, e sobrou 90 quilômetros. Então veja bem que a situação ela vai ser representada da seguinte maneira. Se eu colocar essa barrinha, primeira solução, se eu colocar essa barra aqui que representa o percurso total, o Davi primeiro percorreu 1/3 do total,
até a sua primeira parada. Veja que é do total. Então, é 1/3 de x. Depois ele percorreu 1/4 do total. Veja que é 1/4 de x. E depois ainda sobrou 90 quilômetros. Ora, isso aqui é igual a 90. Então, o que eu posso montar aqui nessa questão? Se eu pegar 1/3 do total, que é o que ele percorreu no primeiro trecho. Se eu pegar 1/3 do total, mais 1/4 do total, mais os 90 quilômetros, ó. Se eu peguei 1/3 do total, mais 1/4 do total, mais 90 quilômetros, se eu somar isso tudo, tem que voltar o quê? A ser o total. Tudo bem? Então, 1/3 do total, mais 1/4 do total, mais 90 quilômetros é igual a x. O que acontece? Aqui eu tenho 3 e 4. Quem é o MMC de 3 e 4? 3 e 4 são primos entre si. Então o MMC é simplesmente 3 vezes 4. 3 vezes 4? 12. Pronto. 12 é o MMC. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo aqui vezes 12. Se eu multiplicar aqui vezes 12, 12 dividido por 3, 4x. Se eu multiplicar aqui vezes 12, 12 dividido por 4, 3x. Se eu multiplicar aqui vezes 12, daria 1080, mas eu não preciso multiplicar. Se você quiser, você pode deixar 12 vezes 90. E aqui, vezes 12, 12x. Ó. Pronto. 4x mais 3x vai dar 7x. 7x, se eu passar para cá, vai dar 5x. Portanto, olha só, eu vou deixar o 1080 do lado de cá, e aí vai ficar 12x, e esse 7x eu vou passar para cá, subtraindo, ó. 12x menos 7x. E o que é 12x menos 7x? 5x. A gente que tem um paradigma de que a gente aprendeu assim, sempre a gente tem que passar as letras para a esquerda e os números para a direita, não é verdade? Mas eu posso passar as letras para... O certo é, eu tenho que passar as letras para um lado e os números para o outro. Então eu escolhi passar o 5x para cá, tá certo? Então eu escolhi passar para lá. Mas Pedro, eu gosto do x do lado esquerdo. Tudo bem, aí você troca. Isso aqui é para evitar que você multiplique tudo por -1, que você vá fazer mais um passo multiplicando por -1. Então eu passo para lá, depois se eu quiser eu troco de lado, que é a mesma coisa. E esse x aqui, esse 5 passando para cá, dividindo, vai dar quanto? 216. Portanto, o 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, 1080 dividido por 5, 216 seria o valor do x. Legal? Bom, agora vamos fazer uma segunda solução. Uma segunda solução interessante para essa questão é a seguinte. Vamos somar o que ele já percorreu, 1/3 do total, depois 1/4 do total. Quando eu tirar o MMC, 1/3 mais 1/4, 12 dividido por 3, 4. Mais 12 dividido por 4, 3. 7 sobre 12. Então significa que ele já percorreu 7 pedaços de 12, tudo bem? Se a gente já percorreu 7 pedaços de 12, é porque faltam percorrer 5 pedaços de 12. E esses 5 pedaços de 12 são iguais a 90 quilômetros. Fazendo a continha, x igual a 216. É uma segunda solução. Eu simplesmente fui descobrir quanto é 1/3 mais 1/4 e descobri que 1/3 mais 1/4 vai dar 7 sobre 12. Ora, se ele já percorreu 7 sobre 12, é porque falta percorrer 5 sobre 12. Então eu igualei ao que falta aos 90 quilômetros que faltam. É uma maneira de fazer. E uma terceira maneira seria aquela que você faz os quadradinhos. Se você pensasse, bom, eu já percorri 7 pedaços de 12, como se fosse assim, eu dividi isso aqui em 12 pedaços. Vou pegar isso aqui e vou dividir isso aqui em 12 pedaços. Se eu dividir isso aqui em 12 pedaços, ele já percorreu 1/3
mais 1/4. Ou seja, 1/3 mais 1/4 são 7 pedaços. Falta percorrer quantos pedaços? 5 pedaços. E esses 5 pedaços valem 90. Se esses 5 pedaços valem 90, cada pedacinho desse vale 18. Mas são 12 pedaços de 18. Então, 12 pedaços de 18 vai dar quanto? 216. Voa lá. Aqui está a solução. Então, 3 maneiras diferentes para você realizar a solução dessa questão, uma questão bem bacana. Então, a resposta seria 216. Mas vamos agora para a nossa última questão, e nessa última questão, nós vamos ver uma diferença bem pequena para a questão anterior. Veja bem, em sua viagem, Pedro percorreu 1/3 do total até sua primeira parada. Depois ele percorreu 1/4 do que restava até sua segunda e última parada. Na etapa final, ele percorreu 90 quilômetros. Qual é o percurso total em quilômetros que ele percorreu? Olha só aí o que acontece. Pedro percorreu 1/3 do total até sua primeira parada. Depois, olha só o que aconteceu aqui de diferente. O Pedro percorreu 1/4 do que restava. Não é mais do total, é do que resta. E isso vai mudar a minha questão? Sim, vem comigo aqui. Vai mudar a minha questão e como vai mudar? Olha só. Nesse caso da questão do Davi, era sempre do total. E agora, nessa questão aqui do Pedro, vai ser do que sobra. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, esse é o trecho todo, e o Pedro percorre 1/3, primeiro é 1/3 do total, tá aqui, ó, 1/3 do total, só que quem percorre 1/3 sobra quanto? 2/3 do total. Mas desse pedaço que sobrou, não é mais do total, é do pedaço que sobrou, Pedro percorre quanto? 1/4. E se ele percorre 1/4, sobra quanto? 3/4. Só que tem um detalhe, é 3/4 de quem? 3/4 dos 2/3 de x. Uau, peraí. Explica aí de novo, Pedro. X é o total do trecho. Pedro vai e percorre 1/3 do total. Se eu percorro 1/3, sobra quanto? 2/3 do total. Se a gente percorre 1/3, sobra 2/3. Mas por que foi que eu me concentrei nos 2/3? Detalhe é, presta bem atenção, bem de pertinho. Por que eu vou pegar o 2/3? Porque ele vai percorrer agora 1/4 do que sobrou. Ah, Pedro, do que sobrou. Então eu percorro 1/3, sobrou 2/3. Percorro agora 1/4, então vai sobrar 3/4 dos 2/3. Lembra que eu falei que o de, o do, o das é vezes? Então, ó, 3/4 dos 2/3 de x, isso é igual a 90 quilômetros. Opa! Então é porque foi da fração que foi sobrando. Então eu corto 3 com 3, corto 2 com o 4, aqui dá 1 e aqui dá 2, e esse 2 vem para cá multiplicando, portanto, chus é igual a 180. Olha que bacana. Aí eu fechei aqui com meu 180. E, como você deve estar esperando, aquela solução ninja, né? Aquela solução diferenciada. Vamos lá. Tá aqui o trecho todo. Pedro percorreu 1/3 do total. Tá aqui, eu pintei, ó, 1/3 do total. Sobraram 2 pedaços. Desse pedaço que sobrou, Pedro foi e percorreu 1/4. Tá? Percorri 1/4. Se eu percorri 1/4, sobrou esses 3 pedacinhos. Só que esses 3 pedacinhos que sobraram são exatamente quanto? 90 quilômetros. Se esses 3 pedacinhos são 90 quilômetros, cada pedacinho, se esses 3 pedacinhos juntos dão 90 quilômetros, cada pedacinho desse vale quanto? Você já deve estar fazendo de cabeça. 30.
30, 30, 30. Então esse pedaço aqui é quanto? 30. 90 devolve 30. 120. Se esses dois pedacinhos dão 120, cada pedacinho desse vale quanto? 60. 60 com 60, 120. Então esse pedacinho vale quanto? 60. 120 devolve 60. 180. Tá aqui a resposta. Voa lá. Aqui está a nossa solução. Bacana, né? Então, uma solução dessa aqui vale um print bacana aqui. Olha, eu vou fazer até pose aqui para você printar. Ó. Ah, garoto. Muito bem, né? Então, a gente vê que existem técnicas para diferenciar você nessas questões, nessas soluções com fração. Tem umas soluções incríveis e que faz você se diferenciar dos candidatos. Então, lembre sempre que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados e eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso.